tela. Hoje a gente vai falar sobre radiciação. O que a gente precisa saber no final dessa aula? A gente precisa saber identificar os elementos envolvidos em uma radiciação, relacionar potências e raízes, calcular raiz de formas diferentes, saber todas as regras e todas as propriedades da radiciação, somar, subtrair, multiplicar, dividir os radicais, elevar e extrair a raiz de um radical e racionalizar denominadores, certo? Quais são os elementos de uma radiciação? Toda operação de radiciação tem que ter um radicando, um radical e um índice. Dá uma olhada aí nos exemplos. Olha só. O radicando é quem está aí dentro do símbolo da raiz. O radical é o próprio símbolo da raiz. E o índice é esse númerozinho que fica aí do lado do radical. Repara que o segundo exemplo é a raiz quadrada. Como é que a gente sabe que é raiz quadrada se não tem ali um doisinho no lugar do índice? Porque quando é raiz quadrada, a gente combinou que não vai ter o 2 ali no lugar do índice, certo? Qual a relação entre a potenciação e a radiciação? Moleza, uma é a operação inversa da outra. Dá uma olhada aí no exemplo. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. O índice da raiz é igual ao expoente lá, ó, do início do exemplo. 5 elevado ao cubo é igual a 125. Raiz cúbica de 125 igual a 5. Agora responde, por que é que não existe raiz quadrada de número negativo? Não existe raiz quadrada nem nenhuma outra raiz com índice par, porque não existe um número que elevado ao expoente par tenha como resultado um número negativo. Entende melhor o que eu estou falando aí no exemplo? Olha lá, menos 9, raiz de menos 9, raiz quadrada de menos 9. Não existe nenhum número que elevado ao quadrado dá menos 9. Por quê? Porque tanto menos 3 quanto 3 elevado ao quadrado vai ser igual a 9, certo? Se você chegou até aqui sem aprender a raiz de um número muito grande, você não pode passar daqui sem saber isso. Então vamos rever. Ah lá, raiz quadrada de 448. Eu vou lá, pego 448, decomponho ele em fatores primos. Esse aí todo mundo lembra como é que faz, certo? Chegou lá no final, agora é a hora de achar a raiz quadrada. Como é raiz quadrada, eu vou ter que pegar de 2 em 2. Então, olha lá. Primeiro par, segundo par, terceiro par. E o 7 não tem ninguém para fazer par com ele. Não tem outro 7. Então, a resposta fica como? 8 raiz de 7. O 7 fica dentro da raiz. E esse 8 saiu da onde? 2 vezes 2 vezes 2. Foram os 3 pares que eu consegui. Vamos olhar aí o próximo exemplo. Raiz cúbica de 3.375. Faço a mesma coisa. Decomponho em fatores primos o número. Chegou lá no final. Agora eu vou ter que pegar de 3 em 3, porque é a raiz cúbica. Então, olha lá, o primeiro trio do 3, o segundo trio do 5, e não tem mais ninguém, acabou. Então, aí a raiz cúbica de 3.375 é exata. Como é que vai fazer? 3 vezes 5, 15, é a raiz cúbica de 3.375. Como é que a gente faz agora para simplificar o radicando com o índice? A gente pega e divide o expoente do radicando pelo índice. E se o radicando não tiver nenhum índice? Eu decomponho em fatores primos o número. Dá uma olhada no exemplo. Raiz cúbica de 7 elevado a 18. Vou dividir lá o expoente do radicando, que é 18, pelo índice. 18 dividido por 3, 6. No segundo exemplo, é a raiz quadrada de 5 elevado à quarta. Divido 4 por 2, expoente 2. E o 2.500? Ah, não tem expoente nenhum aí. Não tem porque a gente ainda não decompôs. Se a gente decompuser, olha como fica. 2 elevado ao quadrado, olha lá, divido 2 por 2 dá 1. Então, o 2 fica elevado a 1. 5 elevado à quarta, 4 divididos por 2, que é o índice, dá 2.
Então, 2 vezes 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25, certo? 5 vezes 5 vezes 2, 50.